O que você faria se soubesse que o jogo acabou? Que não tem mais saída? Que o cerco se fechou? E a justiça está prestes a bater o martelo? Sim, é exatamente dessa forma que o ex-presidente Jair Bolsonaro deve estar se sentindo agora. O homem que tentou desacreditar o sistema, que flertou com o golpe, que fez de tudo para se manter no poder, vai encarar, nessa segunda-feira, o julgamento da história. Percebeu? O julgamento da história. E não é força de expressão. Bolsonaro será interrogado cara a cara pelo ministro Alexandre de Moraes e também pelo seu próprio ex-ajudante de ordens, Mauro Cid, que foi quem o entregou. A partir dessa segunda, o STF vai ouvir acusados pela tentativa de golpe de Estado. É isso mesmo, golpe de Estado. E o principal nome dessa trama está prestes a ser confrontado com as provas, com os depoimentos e principalmente com a verdade. E agora, será que ele vai continuar em silêncio? Vamos ver. Gente, aproveitando rapidinho aqui, se você está assistindo esse vídeo na página do Ricardo Mello, que é meu parceiro nessa luta, dá uma olhada aqui embaixo, que tem um link da minha página também. Marco Patrício. Segue lá. Eu estou postando conteúdo com análises política clara, direta e sempre do lado da democracia. Então, gente, vamos lá, dar uma moral para a gente cada dia ficar mais forte e combater tudo isso. Agora, vamos falar com calma, porque o que está acontecendo, gente, é muito sério. E muita gente ainda não entendeu direito o tamanho disso tudo. E se você é leigo, né? Não quer dizer que você não sabe as coisas. Quer dizer que você é leigo e não está a par. Se você não acompanha política todo dia, fica aqui que eu vou te explicar tintim por tintim como vai ser o interrogatório. E o que pode acontecer com Bolsonaro. E por que isso tudo pode mudar o rumo da política brasileira. Estou brincando não. A partir dessa segunda-feira, dia 9 de junho, o Supremo Tribunal Federal começa a interrogar 8 réus acusados de tentar um golpe de Estado. São pessoas do alto escalão do bolsonarismo, militares de 4 estrelas, ex-ministros e, claro, o próprio ex-presidente Jair Bolsonaro. E quem são esses réus? Jair Bolsonaro, Braga Neto, ex-ministro da Justiça e candidato a vice, Augusto Heleno, o general Heleno, com G, ex-ministro do GSI, Almir Garnier, ex-comandante da Marinha, Mauro Cid, ex-ajudante de ordens e hoje delator, e outros aliados militares e civis. Essas pessoas são acusadas de tramar para manter Bolsonaro no poder à força, mesmo depois da derrota nas urnas em 2022. A ideia era invalidar a eleição, prender autoridades e instaurar um regime de exceção. E isso é gravíssimo. Os interrogatórios vão acontecer presencialmente no STF, na primeira turma, e quem comanda é o ministro Alexandre de Moraes. A ordem dos depoimentos começa com Mauro Cid e Bolsonaro, né? Na verdade, Mauro Cid e Bolsonaro será o 6º a falar. Quem pode fazer perguntas? Alexandre de Moraes, que é o relator, Paulo Gonet, que é o procurador-geral da República, advogados de defesa, importante, o réu pode escolher se responde ou fica em silêncio. Mas tudo que ele disser pode ser usado contra ele. Você já ouviu isso, né? Em algum filme? Já ouviu. Mauro Cid vai depor primeiro. E ele entregou tudo. As mensagens, os rascunhos do golpe, o contato com militares, as ordens recebidas. Vai ser impossível para Bolsonaro dizer que não sabia. E o que pode acontecer com Bolsonaro? Vamos lá, com calma. Bolsonaro já está inelegível por 8 anos. Mas esse processo é muito mais grave. Aqui, ele pode ser condenado à prisão. Os crimes investigados incluem tentativa de golpe de Estado, associação criminosa, incitação ao crime, violação do Estado Democrático de Direito. É muito. Não vou perder a conta não, tá, gente? Eventual crime de responsabilidade. Então tem muita coisa em cima dele. A pena somada, gente, pode ultrapassar 20 anos. Isso sem contar outros processos. Joia da Arábia Saudita,
cartão de vacina falso, desinformação e ataques às urnas. Se condenado, Bolsonaro pode ser preso de forma definitiva. E mais, o STF pode determinar medidas cautelares, como tornozeleira, proibição de sair do país ou até prisão preventiva, se achar que ele representa um risco. Depois dos interrogatórios, Alexandre de Moraes vai preparar o relatório final. Esse documento será enviado para os demais ministros da primeira turma do STF, que decidirão se os réus devem ser condenados ou não. Entendeu? Alexandre que vai mandar. Esse julgamento pode acontecer ainda este ano, mas tudo depende da complexidade do caso e da estratégia das defesas. Ou seja, estamos vendo o desfecho de um capítulo histórico. Nunca antes um ex-presidente do Brasil foi investigado por tentativa de golpe. Ele está importante, muito importante. Interrogado pelo STF com base em delações e provas materiais. Muita gente acha que Bolsonaro vai ser impune disso tudo, mas a verdade é que o cerco apertou. Ele está acuado, encurralado, e agora terá que encarar não só a justiça, mas também o próprio passado. Percebeu? Você que está assistindo, será que o Brasil vai deixar isso passar? Será que a gente vai normalizar mais uma tentativa de ruptura democrática? Ou será que finalmente a justiça vai ser feita? Chega de falar de Bolsonaro. Vamos agora falar de um presidente de verdade. O que você faria se eu dissesse que Lula foi à França e propôs uma ideia que pode literalmente mudar o rumo, o futuro do planeta? Sim. Pois foi exatamente isso que aconteceu. Em Mônaco, durante um fórum internacional, Lula defendeu algo inédito: trocar a dívida de países por ações de preservação dos oceanos. Sim, ele propôs transformar dívidas em salvação ambiental. Gente, que é isso? E adivinha quem ficou calado? Todos aqueles que vivem criticando tudo o que o Lula faz. Mas vamos entender. Hoje, os países mais pobres estão atolados em dívidas. Muitas delas com instituições controladas pelos países ricos. E enquanto isso, os oceanos estão entrando em colapso. Lula propôs o seguinte: se o país investe em proteger oceanos, manguezais, pesca sustentável, ele ganha abatimento da dívida. Gente, isso é simplesmente genial. Vamos aplaudir. É pragmático. É justo. Enquanto isso, países ricos gastam trilhões com armas, guerras e nada com o oceano, que dá comida, regula o clima e transporta 80% do comércio mundial. Não quer mais dados? Quer? O chamado Objetivo do Desenvolvimento Sustentável 14, que trata da vida marinha. É o menos financiado da ONU. Faltam 150 bilhões de dólares por ano. Em 2024, os países ricos diminuíram a ajuda ao desenvolvimento em 7%, mas aumentaram os gastos militares em 10%. E depois esses mesmos países querem dar lição de moral em quem? No Brasil, né? Mas agora nós temos um presidente de verdade. Lula foi até lá e jogou a real. Ou nós agimos, ou o planeta corre risco. Ele quer salvar o planeta. Vamos traduzir. Um país do Caribe, por exemplo, tem uma dívida externa enorme. Mas se ele se comprometer a proteger seus corais, reflorestar mangues e acabar com a pesca predatória, ele reduz parte dessa dívida. É como se o planeta dissesse: você me ajuda a sobreviver e eu te ajudo a respirar. Isso é simplesmente economia inteligente, voltada para o futuro. E mais, Lula também falou em direitos especiais do saque do FMI. Basicamente, uma forma de repassar recursos internacionais diretamente para a proteção ambiental. Enquanto Lula falava isso, os bolsonaristas estavam onde? Na gente. Reclamando de quê? Da viagem do cara, da viagem do Lula, dizendo que é passeio. Mas você sabe realmente o que é um passeio? Ir para Orlando, tirar foto com o Mickey, enquanto o povo padece de Covid. Foi o que aconteceu no passado, né? Lula estava numa conferência global propondo soluções para o oceano. Algo que Bolsonaro nem sabia onde ficava no mapa. Lula mostrou, mais uma vez, porque é um dos maiores estadistas do planeta. Enquanto alguns gritam em Brasília querendo vender o Brasil a preço de banana, ele simplesmente defende
o planeta, gente.